Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e me apresentar. Meu nome é Bianca e eu venho tido várias experiências no mundo espiritual e eu decidi relatar através de áudios e vídeos, deixar registrado essas experiências que Deus tem me dado. A primeira experiência que eu tive na minha vida foi aos 13 anos de idade. Eu tive uma IQM, uma experiência de quase morte, aonde eu tive os meus sinais vitais todos parados. Eu tive uma parada cardíaca, uma parada respiratória, aonde foi detectado óbito pelos médicos. E eu tive essa experiência. E eu gostaria de relatar, para registrar aqui, principalmente para aqueles que são ateus, que acham que não existe nada além deste mundo e que tudo se acaba com a morte, que o mundo espiritual não existe. Não fique acreditando nisso. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi. E vou estar relatando para vocês algumas dessas experiências. A primeira vai ser nesse áudio. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu era uma moça, uma menina normal, uma adolescente normal. Fazia ginástica olímpica, ia para a escola, tinha vários sonhos. E adoeci. De repente eu fiquei doente. Eu fiquei com sinais de desidratação forte. E como eu já tinha tido um quadro de anemia profunda, inclusive tendo que tomar vários litros de sangue, o doutor resolveu me internar. E eu fiquei internada no Hospital Bom Jesus, aqui em Ponta Grossa. Os médicos que cuidaram de mim eram o doutor Munhoz e o doutor Barreto, na época. Eu lembro o nome deles, porque eles foram médicos que me acompanharam desde de criança, desde a infância. E eu fiquei internada ali no Hospital Bom Jesus. E a minha mãe ia ficar comigo no quarto ali, no apartamento. Só que eu sou alérgica à penicilina, à benzetacil. Eu já tinha tido problemas com um teste de benzetacil que fizeram em mim no braço. Eu quase morri. E eu não posso tomar penicilina e nem benzetacil. E a minha mãe me deixou ali no quarto do hospital, já instalada. Como a gente morava perto do hospital, ela falou para mim que ia em casa para pegar as coisas de uso pessoal dela e minha, pijama, essas coisas, e voltaria para passar a noite comigo, para ficar de acompanhante minha ali no hospital. Daí, se eu estava bem, eu falei que estava tudo bem, e ela foi até em casa e eu fiquei ali, internada já no quarto do hospital. E depois que a minha mãe saiu, uma enfermeira entrou com aquela bandejinha com as medicações para fazer as medicações para mim. Eu lembro que eu estava com muito vômito, eu estava passando muito mal e ela veio para fazer as medicações. E ela fez uma injeção em mim. Só que a mãe tinha esquecido de falar para o médico na hora ali, não se esquecer que eu era alérgica à penicilina. E a minha mãe esqueceu, não falou, ele não anotou no prontuário e receitou uma injeção de penicilina para mim. E essa enfermeira fez essa injeção. Então ela fez a injeção, ela aplicou a injeção em mim e saiu do quarto. Eu não fazia ideia de que era a penicilina que ela tinha me aplicado. Mas eu tomei os medicamentos e ela saiu do quarto. Eu estava sozinha no quarto, esperando a minha mãe regressar. E, de repente, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter dificuldade para respirar. Comecei a ficar tonta. E eu vi que eu estava perdendo os sentidos. E nesse momento que eu estava perdendo os sentidos, eu tentei alcançar a campainha da parede para estar apertando a campainha para a enfermeira vir, mas eu
não me lembro se eu consegui tocar a campainha, não me lembro o que aconteceu. Simplesmente eu apaguei. Nessa hora, eu apaguei. Eu apaguei e eu me vi num corredor, num túnel. Era um túnel escuro, dos dois, como se fosse um carreirinho. No carreiro era claro, mas o que tinha dos dois lados eu não conseguia ver. Eu estava indo naquele túnel, muito rápido eu ia naquele túnel. Eu sei, os meus pés não encostavam no chão, eu simplesmente levitava. Eu caminhava e ia como sem os meus pés tocarem o chão. No fim daquele túnel tinha uma luz muito brilhante, uma luz que não tem como descrever para vocês a intensidade e a beleza daquela luz, porque eu nunca vi aqui na Terra uma luz igual àquela. Ela não era branca, era meio branca azulada, era um brilho assim, era linda, linda, linda e me atraía e me transmitia felicidade. E eu sentia muito desejo de encontrar com aquela luz rápido, de chegar rápido até aquela luz. E eu estava indo feliz da vida em direção àquela luz. Muitos sentimentos de paz, de alegria, de amor, como se eu estivesse voltando para minha casa, para um lugar que eu tinha muita saudade, de que eu queria estar rápido naquele lugar. Uma sensação maravilhosa era a sensação que eu estava sentindo nesse momento. Eu não vi ninguém, eu não vi pessoas, ninguém ali do meu lado. Mas eu só vi aquela luz e o túnel e eu estava indo em direção à luz, levitando. De repente, eu comecei a ouvir a voz da minha mãe. A minha mãe chorava lá atrás, lá longe de mim. Lá longe, a minha mãe chorava. Eu escutava a voz da minha mãe e escutava o pastor Nelson Braido, que nesse meio tempo a minha mãe já tinha chamado meu pai, o pastor Nelson Braido, e já estavam no quarto os dois médicos que me atendiam, o doutor Munhoz, o doutor Barreto, e estavam as freiras, que é ali do Hospital Bom Jesus, é um hospital de freiras, e eu me lembro que tinha a irmã Andréia, tinha várias freiras, elas já estavam ali. E eu só escutava a voz. Eu estava indo até a luz e lá atrás eu escutava a voz. E dizia assim, o pastor Nelson dizia: Bianca, diga, o sangue de Jesus tem poder. Peça água, Bianca. E a mãe dizia: filha, por favor, filha, não faça isso comigo. Filha, volte, filha. E eu escutava a minha mãe, que estava chorando muito, fazendo um escândalo no hospital. E o doutor dizia assim, os doutores diziam: não adianta, ela está sem sinais vitais, ela já está em óbito. Eu só ouvi a voz deles lá atrás, porque eu não queria nem olhar para trás. Eu queria, e eu continuava indo em direção à luz. Eu queria ir para a luz, eu queria chegar na luz. Mas, de repente, quando eu estava quase chegando naquela luz, eu ouvi uma voz de alguém que estava me acompanhando. Eu não vi essa pessoa. Eu não posso dizer para vocês que era um anjo. Quem era essa pessoa? Eu não sei quem era essa pessoa. Não posso dizer para vocês quem era essa pessoa que estava ali. Mas essa pessoa falou se era Jesus. Era uma pessoa do bem, um espírito do bem. Eu sentia uma sensação boa. E essa voz falou assim para mim: filha, você vai ter que voltar, porque eu vou honrar a fé da sua mãe e a fé desse pastor, do pastor Nelson Braido. Eu vou honrar a fé dos meus filhos, a fé do pastor e a fé da sua mãe. Então, você vai ter que voltar.